Bom dia, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos ver sobre os métodos de separação dos materiais. Está no livro didático de ciências, página 12 a página 17. Então, nós aprendemos que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de substâncias. Mas será que é possível separar essas misturas? Frequentemente, utilizam-se vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns bem simples, outros mais complexos. Um dos motivos para essa separação é a obtenção das suas substâncias. Dessa forma, é possível ter materiais puros para serem utilizados novamente ou simplesmente para que sejam identificados. Nós vamos ver alguns processos que permitem a separação de misturas simples. Então, nós vamos começar com a separação de misturas heterogêneas. Então, você já brincou com água e areia na praia ou mesmo em um parque? Uma das brincadeiras preferidas das crianças é, sem dúvida, brincar com um baldinho cheio de areia e água. É muito comum a mistura de água e areia despertar o interesse tanto em crianças como em adultos. Uma das maneiras de separar a mistura de areia e água formada por duas fases é deixar o sistema em repouso para que após algum tempo a areia se deposite no fundo do recipiente. Assim, pela ação da gravidade, o material mais denso, que é a areia, se deposita abaixo do material menos denso, que é a água. Esse processo é chamado de sedimentação. A sedimentação é a deposição de um sólido no fundo de um recipiente. O exemplo, água e areia. E um outro exemplo muito utilizado é em análises clínicas do sangue. Então, em laboratórios e indústrias, para acelerar a sedimentação, são utilizados aparelhos de centrifugação. A centrífuga ela é utilizada para separar os componentes do sangue. Essa centrífuga ela funciona com uma alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento. Os componentes mais densos são depositados mais rapidamente no fundo do recipiente que contém a mistura. No caso do sangue, a parte sólida, que são os glóbulos vermelhos e o glóbulo branco, e as plaquetas, se deposita no fundo do tubo. E a parte líquida, que é o plasma, fica na parte superior. Então, o processo de sedimentação, ele pode ser feito manualmente, deixando a mistura descansar por algum tempo, ou ele pode ser feito através de aparelhos, equipamentos que acelerem esse processo de separação. Mas, após a sedimentação, é possível transferir cuidadosamente um líquido para outro recipiente. Essa técnica de separação é chamada de decantação. A decantação, então, é a transferência do líquido para outro recipiente. Há outro processo mais eficiente para separar uma mistura heterogênea sólido-líquido, como areia e água. A técnica é conhecida como filtração simples. Essa filtração simples consiste em despejar a mistura em um funil. A filtração também está presente na preparação do tradicional cafezinho. Então, ao adicionar água quente ao pó de café, os componentes solúveis são extraídos por uma técnica conhecida como extração. E a borra, que é o pó de café, ela fica retida no papel filtro, por filtração. O papel filtro tem uma função semelhante à da peneira. Parte líquida passa pelos buracos microscópicos das fibras de papel, enquanto a parte sólida fica retida. Um outro processo, um outro exemplo de filtração, nós temos os rins. Os nossos rins, ele age filtrando os resíduos indesejados do sangue, Mas
Quando a pessoa não tem, né, os rins da pessoa não consegue fazer esse processo, nós temos a hemodiálise. A hemodiálise, então, é um processo artificial para retirar, né, usado para retirar por filtração as substâncias indesejáveis acumuladas no sangue. Para isso, utiliza-se uma membrana formada por um conjunto de tubos bem finos, chamado filtro capilar. O sangue passa por esse filtro durante 4 horas e ali se retira tudo que é indesejável. Esse processo é utilizado em casos de insuficiência renal, ou seja, quando os rins não conseguem mais filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue, certo? Então, os nossos rins, ele faz esse processo de filtração. Mas quando os nossos rins não funcionam, nós temos que fazer a hemodiálise, que é um processo artificial de filtração do nosso sangue aí. As misturas heterogêneas, líquido e sólido, como água e óleo, podem ser separadas por decantação. No entanto, é necessário um aparelho especial, que é o funil de separação. Ao colocar a mistura dentro do funil, a certo tempo, o líquido mais denso fica na parte inferior e o líquido menos denso na parte superior. Dessa maneira, ao abrir a torneira, há o escoamento gradual da fase líquida inferior, que é recolhida em outro recipiente. Existem várias outras formas de separar os componentes de misturas heterogêneas. Uma dessas formas é o processo de catação. Eu peço até desculpa por não ter a cedilha e nem o tio, é porque eu estou sem computador e eu fiz tudo, né, todos os slides através do celular. E no celular não deu a opção de cedilha e nem de tio, tá? Então, o processo de catação, algumas misturas sólidas apresentam componentes de diferentes tamanhos, que podem ser separadas manualmente. Um exemplo muito comum é o ato de separar as impurezas de alguns grãos. Então, antes do preparo, o feijão é separado manualmente. Então, por meio dessa técnica chamada catação, os grãos ruins e outros resíduos como pedrinhas são separados do alimento. Nas cooperativas de reciclagem do lixo, a catação é um dos métodos mais simples e importantes, sendo usada para separar o material conforme a sua composição. Então, a coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e no recolhimento dos resíduos. Outras formas de separar os componentes de misturas heterogêneas é a peneiração. Com o auxílio de uma peneira, é possível separar sólidos com diferentes tamanhos. Então, para desfazer os aglomerados da farinha de trigo antes de preparar um bolo, é recomendada a peneiração. A parte mais fina da farinha de trigo passa pelas malhas da peneira, deixando os grãos maiores dentro da peneira. O método de peneiração também é utilizado na construção civil, para separar a areia grossa da areia fina. Além de auxiliar na separação de sólidos, a técnica é também empregada para separar sólidos suspensos em líquidos. Por exemplo, o suco de fruta com semente, como o maracujá, ele é peneirado antes de ser servido para o consumo, né? O pedreiro aí peneira a areia com o objetivo de obter um material mais fino. Outro método de separação é a ventilação. A ventilação é uma técnica que consiste na separação de sólidos, porém é usado quando um sólido é bem mais denso do que o outro. Então, um exemplo são os grãos de café que são separados das folhas por ventilação. Ao jogar o café colhido para cima, a corrente de ar retira as folhas e outras impurezas mais leves do que o
os grãos. Outro processo é a levigação. É utilizado na separação de componentes sólidos que apresentam densidades diferentes. Nessa técnica, o componente menos denso é carregado por um fluxo de água. É o que acontece, por exemplo, nos garimpos. Dentro dos rios, os minérios é separado do cascalho. A levigação é amplamente utilizada para a extração do ouro em garimpos. Então, muito obrigada.